Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém. Estaremos ministrando a lição do jovem segundo trimestre de 2020, tempo de conquistas, fé e obediência no livro de Josué. Essa então será a segunda lição do dia 12 de abril de 2020, com o título Chamado de um Líder. Amém? Já quero deixar para vocês João 15,16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Amém? O texto do dia se encontra em Josué, capítulo 1, versículo 9, diz assim: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo para onde quer que andares. Amém? Veja que Deus aqui ele fala de forma incisiva com Josué, né? Deus está alertando Josué: olha, Josué, você pode ir, porque fui eu que mandei, eu determinei você, né? Está debaixo da minha ordem. Eu assumo a responsabilidade. Deus estava falando para ele, né? Assim como ele falou com Jeremias também, que foi ele, né, que escolheu desde o ventre da mãe dele. Assim ele estava falando para Josué: foi eu que te escolhi, foi eu que te mandei. Então eu assumo a responsabilidade de qualquer coisa que há de vir. Então Deus garante tudo que fizemos se estivermos em obediência àquilo que Ele determinou. Assim então, como foi com os outros profetas, né? Os objetivos dessa lição é analisar as orientações dadas por Deus a Josué sobre como enfrentar um novo tempo que estava chegando em sua vida, bem como para os hebreus. Também estudar os conselhos do Senhor a Josué para que alcançasse êxito em sua missão de conquistar Canaã. E o terceiro objetivo é compreender as três últimas abordagens que o Senhor fez a Josué quando o comissionou para substituir Moisés. Reconhecimento do seu chamado, né? O compromisso com a palavra e as promessas a serem alcançadas, né? Então esses são os três objetivos que a gente vai estar analisando nessa lição. Já iniciando aqui com um texto bíblico que se encontra em Deuteronômio 34, do 1 ao 9. Rapidamente aqui para passar para vocês. Se quiserem acompanhar, Deuteronômio 34, do 1 ao 9. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está de frente a Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde os Gileade até Dan, e todo Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá até ao mar último, e o sul, a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: A tua semente a darei. Mostro-te para veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, de fronte de Bel-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos, quando morreu, e os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias, nas campinas de Moabe, e os dias de pranto e de luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Amém? Percebemos aqui nesse texto de Moisés, né, que ele morre e Deus chama a Josué. Só que antes da morte de Moisés, Deus fala para ele, né, você vai levar Josué diante do povo, vai impor as mãos sobre ele e vai tirar do mesmo espírito que está sobre você e vou colocar sobre Josué, né? Entendemos aqui que Deus tem um tempo para cada líder.
né? Ali chegou o fim para Moisés e o início para Josué, né? Mas não foi porque Moisés bateu, né, na rocha naquele momento e Deus se irou com ele e resolveu substituir. Deus ali escolheu Moisés para ser o libertador do povo hebreu naquele momento, né? E sabia, né, que precisaria escolher outro que iria entrar na terra prometida. Então Josué, né, já vinha sendo preparado ali por Deus. E não foi algo que fugiu do controle de Deus. Não foi algo que deu errado, né? Deus sabe de todas as coisas. Ele já vinha preparado esse momento todo, né? Assim como Josué já vinha sendo preparado ali para ser o substituto de Moisés, né? Amém? A introdução aqui do comentário bíblico diz assim, ó, os líderes escolhidos pelo Senhor também morrem, mas a obra de Deus continua. Nessa lição veremos que chegou a hora de Moisés encerrar a sua carreira como líder dos hebreus, mas Deus não deixaria seu povo sem alguém para conduzi-lo. Assim como aconteceu ali também quando Jesus ascendeu, né, aos céus, ele disse que não deixaria, né, o povo órfão ali, né, mandaria o Consolador para, né, guiá-los. Aqui também ele, né, não deixou só, já havia preparado Josué para estar dando continuidade. Então ele comissionou Josué para substituir seu servo Moisés, que tarefa difícil, né? A coragem e determinação para conduzir o povo já faziam parte da personalidade e do caráter de Josué, mas alguém precisava pô-los à prova, e esse alguém foi o próprio Deus. A partir de então, com a certeza do seu chamado, Josué, cheio de fé e coragem, poderia encorajar e guiar seu povo rumo à terra prometida, né? Amém? Vamos dar início aqui nos tópicos e subtópicos. O primeiro aqui é um novo tempo, né? Um novo tempo aqui, que vem falar sobre a morte de Moisés. Quero já deixar aqui Atos 13 e 16, que diz assim, porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção, né? Então Deus tem um tempo para cada líder, geração, né? Um momento específico para cada um de nós, né? Na obra dele. De repente, né, nós, os jovens irmãos aí que estão nos acompanhando, estão passando o tempo e você não vê os frutos, não vê a diferença, né? Você fez de tudo, está fazendo de tudo e nada mudou, mas não fique triste, né? Deus te chamou para plantar, para mostrar o caminho, semear, e com certeza outro vai, né, colher o que você está plantando. E assim que acontece em nossas vidas, né? Nós somos membros de um só corpo, né? Cada um tem o seu chamado, e juntos nós somos um corpo de Cristo, né? Deus nos chama para algo específico. Então, né, jovens irmãos aí que estão nos acompanhando, façam com amor e dedicação aquilo que Deus colocou em suas mãos, né? Porque esse é o momento de você estar nesse trabalho, ou já passou, e com certeza Deus vai levantar outros, e enquanto você estiver à frente desse trabalho, né, o que você está realizando ou vai vir, Deus vai cumprir todos os objetivos. Basta nós, né, fazemos com amor e dedicação, né? Então aqui, ó, Moisés morreu, subtópico primeiro. Josué por muito tempo serviu a Moisés com dedicação, mas agora o ministério de Moisés havia chegado ao fim. A morte dele significava uma mudança importante na vida de Josué e de todo o povo. Então o tempo de caminhada pelo deserto, período em que se acolhia diariamente o maná e que se contava com a presença da nuvem de coluna de fogo para dar a sombra ao povo, sob o sol causticante e aquecer e alumiar as noites frias do deserto, havia chegado ao fim. Descortinava-se a chegada de um novo tempo de conquistas, né? Era um novo tempo de conquistas. Amém? O segundo subtópico, ele vem falando acerca de assuma a liderança, né?
o Senhor falou com Josué: levanta-te, pois agora, né? Ou seja, este é o seu tempo, né? Deus nos prepara para um tempo, então nós precisamos entender isso, nos dedicarmos a Deus para que Deus nos use no momento oportuno. Paulo fala, né, a Timóteo, ali na segunda carta ao Timóteo 2:15, ele fala a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, né? Ou seja, Paulo está dizendo a Timóteo: se esforça, se prepare, trabalhe, que o seu tempo vai chegar. Amém? Então, assuma a liderança que Deus, né, tem posto em tuas mãos aí. Levante-te, pois é agora. Então, esse era um momento, né, continuando aqui, esse era um momento singular na vida de Josué, um homem acostumado a servir a Moisés e que agora recebe a ordem de dispar, levanta-te. É um dos grandes segredos das pessoas que caminham com Deus é conhecer o tempo ideal, né, para realizar sua obra, lembrando de que o Senhor sempre colocará em seus lugares estratégicos pessoas que confiam inteiramente nele. Josué nunca resistiu a Moisés, ou mesmo criticou, mas sempre se manteve inteiramente submisso a seu líder. Por isso, no tempo certo, Deus o exaltou, né? Então, aqui está querendo dizer que a gente tem que, né, procurar sempre estar nos preparando para a obra que Deus, né, Ele tem algo para nos conduzir também, para que a gente possa ser líder, né? Amém? E o terceiro subtópico vem falar: tenha iniciativa. O terceiro comando de Deus para Josué foi: passa esse Jordão, tu e todo esse povo, né? Então não tenha medo de tomar uma iniciativa onde Ele te chamou. A gente precisa, né? Se Ele te chamou para ser líder, não tenha medo de liderar, de se levantar e de fazer a obra dele, né? Que Ele te chamou para aquele momento. Então Deus, quando chama Moisés na sarça, Moisés diz que não podia ir porque ele não sabia falar. Esse texto está em Êxodo 4, do 10 ao 16. Até separei aqui para a gente estar acompanhando e lendo. E diz assim, ó, Êxodo 4, 10 ao 16. Então disse Moisés ao Senhor: eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? E quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora e serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, disse: ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. E tu lhe farás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe será por Deus, né? Então aqui a gente vê que Moisés aqui, ele, né, tinha arrumado algum motivo para não servir ao Senhor, né? E Deus se ira, né? E fala, né, para ele: não sou eu, né, que te conheço desde do ventre? Ou seja, Deus está dizendo a ele: Moisés, eu sabia dos teus defeitos, das tuas dificuldades, limitações, antes de te chamar. Te chamei mesmo assim, né? Assim como fala em Jeremias 1:5, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que seis da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta, né? Então ele sabe das nossas limitações, nosso problema é mesmo assim. Ele tem algo especial para cada um de nós. Ele sabe que né, vai ser chamado para semear, o outro para colher, e assim é a obra de Deus, né? Então Deus tem um momento certo para cada um, né? Tem coisas que eu gostaria de ter, mas não tenho, né? Deus preparou outro para que tenha. Por isso somos um corpo, membros, né, de um corpo. Cada um tem seu objetivo na obra do Senhor, né? Como eu falei, um
Às vezes vai só semear, plantar e o outro vai colher. E assim é a obra do Senhor, né? Então tenha iniciativa, né? Para aquilo que Deus te chamou. Amém? Vamos já para o próximo tópico, que diz assim, conselhos para a conquista, né? O primeiro subtópico diz assim, não despreze ninguém. Então, Deus ordena a Josué a conduzir todo esse povo, algo bem diferente do que dissera acerca da geração anterior, do qual não entrou quase ninguém, a não ser o próprio Josué e Caleb na terra prometida, né? O Senhor aprovou a segunda geração de hebreus e por isso determinou que ninguém ficasse de fora da travessia. Josué deveria conduzir todos, independente de qualquer contingência, à terra prometida aos patriarcas. Certamente no meio do povo havia pessoas cobiçosas como Acã, né? Para quem não sabe, Acã foi um homem israelita, né, da tribo de Judá, que viveu no tempo de Josué. A história de Acã ficou conhecida na Bíblia especialmente por conta de sua desobediência à ordem de Deus. Então, o pecado de Acã ali trouxe terríveis consequências, não apenas para ele, mas para todo o povo de Israel, né? E certamente no meio do povo havia pessoas assim, como Acã, temerosas, negligentes, mas mesmo assim eles deveriam possuir a terra da promessa, né? Então, o Senhor não se surpreende com as limitações éticas, morais e espirituais dos homens, pois Ele nos conhece muito antes do nosso nascimento. Está em Salmo 139, do 1 ao 4 e 16. Também vem falar. Eu também separei aqui, ó. Senhor, Tu me sondastes e me conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, Tu tudo conheces, né? E o versículo 16 também, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, os quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia, né? Então ele conhece, né? Cada coração. Então a sarça que Moisés viu no deserto do Sinai, ao qual queimava, mas não se consumia, representava bem tal circunstância, né? Esse arbusto, como se sabe, bastante comum naquela região, era cheio de nós, não produzia frutos comestíveis, sua sombra não era grande, mas foi nele exatamente que o Senhor escolheu para se manifestar ao seu servo Moisés. Talvez para demonstrar que mesmo sem as melhores qualidades, né, Deus escolhe as coisas simples, né, para demonstrar que Ele não precisa de algo especial, né? 1 Coríntios do capítulo 1, 27 e 29, vamos ver o que ele nos diz aqui. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e desprezíveis, e as que não são para aniquilar as que são, né? Então Deus é assim, Ele quer as coisas simples deste mundo, né? Dando continuidade aqui. Diga-se, porém, que a imperfeição da sarça poderia ser sentida pelos homens habitualmente críticos, os quais esperavam dela algo mais importante para o consumo. Entretanto, as características pouco exuberantes daquela humilde planta eram suficientes para o Senhor usá-la gloriosamente naquele instante histórico, né? Então, pela sua simplicidade, Deus, né, não despreza ninguém. Ele há de usar, né, você e todos que Ele o chamou e irá capacitar, né? Amém? Vamos para o subtópico 2, que diz assim, não esqueça de Moisés. Outro fato bastante interessante observado na fala inicial de Jesus a Josué foi, como eu disse a Moisés, né? Aqui ele diz aqui, não se esqueça de Moisés. Cada um tem o seu tempo, né? Um semeia, outro rega, outro colhe. Eu, né, graças a Deus, tenho a alegria de ter sido ensinado, né, pelos professores que tive. Quero ser agradecido, sou agradecido. E não me esqueço do que eu aprendi. E procuro sempre estar, né, lutando para manter o que eu aprendi, né. É como está em Atos 6 e 4, que fala, mas nós perseveraremos
perseveraremos na oração e no ministério da palavra, né? É isso que a gente procura sempre estar ensinando, né? Nosso próximo aí, nós como líder de jovens, ensinando para os jovens. Oração, palavra, né? Que é o mais importante para crescimento, é isso que converte vidas, que realmente aviva. E eu tenho sido grato pela liderança que tive, pelo que eu tenho, né? E procuro sempre estar ensinando o que eu aprendi, né? Então, como fui com Moisés? Conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, né? Não se esqueça dele. É impressionante como há pessoas que, por ingratidão, receio quanto a seres questionados ou comparados à sua liderança, querem apagar a memória daqueles que se semearam anteriormente no reino de Deus. O Senhor, porém, recomendou que o legado de Moisés não fosse esquecido. O apóstolo Paulo, acerca disso, mencionou que nem o que planta nem o que colhe são nada, mas Deus que dá o crescimento, né? 1 Coríntios 3:7. Josué deveria conduzir o seu povo com memória viva das palavras ouvidas da boca de Moisés. Afinal, não se tratava de um novo projeto, mas algo que começou séculos antes, quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus. Pelo mesmo motivo, Deus, quando falou com Moisés na sarça, apresentou-se como sendo o Deus dos seus antepassados, né? Então, valorize aquele que já passou, né? Não esqueça das palavras de sabedoria que deixaram para ti. É isso que quer nos ensinar aqui, né? Que a gente tenha, sido grato. O subtópico 3 diz assim, vive, pregue e medite nas escrituras, né? Ao ler o texto de Josué 1, 7, 8, eu separei aqui para a gente estar lendo e relembrando, diz assim, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme a lei, que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás, né? Esse é o texto aqui que a gente há de estudar agora. Então, ao ler esse texto, veremos que Deus estabeleceu 3 princípios importantes para um novo líder do povo hebreu. Observe aqui o primeiro aqui, seja fiel, né? Ao determinar que Josué deveria cumprir toda a lei mosaica, sem dela se desviar do que ele aprendeu, né? Não desviando de nada, nem para a direita nem para a esquerda. Aquilo que ele aprendeu tem que ser fiel. O segundo aqui diz aqui, fale a respeito da lei. Ao determinar que Josué falasse da lei do Senhor, os outros continuamente, a fim de que todos conhecessem a Deus. E por último, o próximo ali seria prepare-se, né? Então esse é falar a respeito da lei aqui para ele continuasse, né? Trazendo a lei ali para o povo ali. E o último, prepare-se, diz assim, quando o Senhor ordena a Josué meditar no livro santo de Ur na mente, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Então esses 3 princípios não poderiam ser negligenciados, pois deles deveriam ter todo o sucesso da jornada rumo a Canaã, né? Para que eles tivessem vitória, eles não poderiam negligenciar, né? Esses 3 princípios, né? Estamos vivendo aí, né? Numa geração que quebra princípios e quer receber bênção, cura. A gente sabe que não é assim como funciona, né? Precisamos entender que Deus não quebra princípios. Se são quebrados, as bênçãos de Deus não vêm sobre a nossa vida, né? Se a gente for desobediente, não for segundo a vontade dele e os princípios que ele deixou para nós, ele não vai, né, estar abençoando. Isso é fato, né? Então precisamos restaurar princípios quebrados para que ele venha, né, nos dar vitória. Amém? Então, desfrutamos aqui dessa palavra sobre os conselhos para a conquista, né? O que a gente precisa fazer, não esquecer da lei, não quebrar princípios e não desprezar ninguém também, né? Indo para o tópico 3, que diz reconhecimento, compromisso e promessas, né? Onde o primeiro subtópico diz reconheça o seu chamado. Não te mandei eu? Deus anelava em que Josué tivesse convicção em relação ao seu chamado como líder, né? Tem que estar convicto que
que realmente foi Deus que o chamou. Tal convicção era necessária para prevenir eventuais crises existenciais que são armas do mal, como se vê na tentação de Jesus no deserto. Quando o inimigo questionou 3 vezes que Jesus era o Filho de Deus, ora, o diabo quis suscitar dúvida no Salvador. É isso que muitas vezes acontece conosco, né? Às vezes a gente, né, eu falo de mim mesmo, a gente vê, né, Deus nos chamou para estar na frente da obra aí. Muitas vezes a gente duvida, não vê as coisas acontecer, mas a gente sabe que Deus, né, nos chama para semear e lá na frente outro colherá, né? Irá colher, assim como aconteceu com líderes, né, do nosso grupo anteriores que passaram aí, que semearam bastante, trouxeram bastante sabedoria e nos deram ensinamento, que hoje a gente está colhendo isso, né? E tendo fruto. E assim é nossa vida também. Então a gente não pode ter dúvida naquilo que Deus nos chamou. Assim, ao dizer, não te mandei eu, Deus fez sossegar o coração de Josué, garantindo que era ele quem avalizava aquela empreitada. E como Josué, todos sabemos que quando Deus manda, ele se responsabiliza, né? Se ele mandou, confia nele que, né, não coloque dúvida, então. Amém? Glória a Deus. Vamos para o subtópico 2, assim, ó, que diz o texto, né? Dê o seu máximo, né? Em todo chamado, o Senhor sempre pede um compromisso. Tudo tem um compromisso, né? Esforce-te, ou em outras palavras, dê o seu máximo, né? Se ele chamou, dê o seu máximo. Essa expressão foi repetida 3 vezes no versículo 6, 7 e 9, né? De Josué, 1 Josué, Josué 1, versículo 6, 7 e 9. Esforça-te, tem bom ânimo, né? Caberia a Josué, portanto, dar o melhor de si, não viver em distrações e nunca perder o foco daquilo que realmente era importante, o projeto de Deus, como é agora também. Quero deixar aqui Mateus 6, 25 ao 33, também vem, né, falando acerca das distrações. Mateus 6, 25 ao 33, que diz assim, ó: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quando ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como a qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou como que vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai, em primeiro lugar, né, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, né? A gente tem que procurar, né, tirar essas distrações e buscar aquilo que importa, né? Porque somos passageiros, peregrinos nessa terra. E a gente precisa pensar na eternidade. Então, muitas pessoas se envolvem com tantas distrações que fazem com que a energia para tocar as atividades sejam divididas entre o que é essencial para Deus e o supérfluo. Deus nos guarde de tal, né, desperdício. Então, dê o seu máximo, né? Não perca tempo. Amém? O subtópico 3 e último diz assim, promessas. Junto com o seu chamado, o Senhor faz maravilhosas promessas a Josué. Dentre elas, podemos citar qual? Prosperidade, pois o Senhor disse, todo lugar em que piser a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, né? Então, se a gente, né, fazer a vontade dele, estiver na vontade dele, na obediência, né, não quebrando os princípios, ele vai abençoar o teu casamento, né? Vai ter o casamento que quiser, vai ter o emprego que quiser, a casa, a família. Isso, né, depende muito de nós, né? Da nossa
nossa busca, né? Pela promessa dele, pelo que ele, né, nos deixou. Amém? Então, a segunda das promessas é a derrota dos inimigos ao mencionar: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Né? E a presença dele, né, de Deus: não te deixarei nem te desampararei. Assim o Senhor garantiu a Josué que Israel teria não uma jornada tranquila, né? Haveria muitos inimigos e lutas, mas um final feliz e seguro, como acontece com aqueles que obedecem a Deus, a palavra dele. Né? Então essas mesmas promessas, né, que tiveram a Josué, né, são para nós nos dias atuais. Né? O que a gente precisa cumprir é a obediência e os princípios que foram nos ensinados, né? Para que a gente venha a receber essas promessas. Né? Eu creio, em nome de Jesus, que se a gente cumprir todos os objetivos, os princípios que Ele nos deixou, né, os mandamentos, a gente vai, né, ter um casamento abençoado, um emprego abençoado, uma família abençoada, uma vida abençoada, né, por Ele. Amém? Glória a Deus. Vamos concluir então essa lição juntamente com vocês. Quero deixar também um versículo aqui para finalizar, Abacuque 3, 17 e 18, bem conhecido. Né? Deus tem promessas para cada um de nós, então. As promessas para cada um de nós. Amém? Abacuque 3, 17 e 18, para a gente estar finalizando aqui essa lição juntamente com vocês. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Então, ainda que a gente esteja fazendo a obra e não está vendo frutos, não está vendo, parece que está tudo parado, não vê nada crescer, né? Acho que a gente possa continuar aí buscando entendimento, sabedoria, lendo a palavra dele, né? Se preparando, porque Deus tem para cada um de nós um objetivo, né? E Ele há de te usar, há de me usar. Amém? Que Deus possa abençoar grandemente, né, a vida de vocês. Quero agradecer desde já a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá de estar, né, ministrando essa lição, e a todos que tiveram um tempinho para estudar a palavra dele, né, que é muito importante. Sem ela a gente não consegue vencer nenhuma batalha, né? A palavra dele ela nos guia, né? É luz para os nossos caminhos, né? Eu sei que Ele há de te abençoar a tua família, que Ele possa, né, estar no seu lar. Só não quebre princípios e a obediência nele, né? Fique na vontade dele. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, né? Em nome de Jesus. Amém?